para a última aula, né? Então, deixa eu tentar só recapitular um pouquinho onde a gente parou, para a gente não ficar tão perdido, né? A gente comentou, né, sobre dois resultados, né? A gente comentou que, acho que o primeiro teorema que a gente falou, assim, no finalzinho, né? Foi um teorema do Hamilton, de 1988, que ele diz o seguinte: suponha que você tem aqui você tem um Soliton de Hit, né? Soliton de Hit gradiente shrink, né? Dimensão 2, né? Então, dimensão 2. Aí ele prova o seguinte, então essa variedade é ou plano, né? Eu sou o Soliton gaussiano, ou S2, né? Ou a esfera. E aqui também a gente pode colocar assim, ou os quocientes, né? Você pode dividir aqui por uma ação, né? Pode dividir aqui, né? Mas eu vou colocar assim, para não escrever essa notação, né? Quocientes, né? Então, esse teorema diz que se eu tiver um Soliton de Hit, dimensão 2, então, ou ele é o gaussiano, Soliton gaussiano, do R2, ou a esfera. Então, os Solitons de dimensão 2 estão inteiramente classificados. Então, não tem, assim, nenhuma razão para considerar esse caso no momento. Isso quando estamos falando do shrink, né? Se você pensar no outro caso, por exemplo, no STED, tem aquele SIGA, tem outros exemplos, né? Mas no caso do shrink, que é o Soliton de Hit Gradient Shrink, só tem esses dois aqui. Então, está inteiramente classificado. Quando a gente vai para a dimensão 3, no caso, a versão desse teorema para a dimensão 3, eu suponho que você tem aqui um Soliton de Hit, é um Soliton de Hit Gradient Shrink, agora tridimensional. Então, esse M3 tem que ser ou R3, ou S3, ou S2 vezes R. Né? E seus quocientes, né? Claro. Quocientes aqui. Quocientes finitos. Então, mais uma vez, a dimensão 3 está inteiramente classificada. Esse caso específico da dimensão 3, ele não é um teorema de uma pessoa só, mas é quando você combina os resultados do Hamilton, de 1988, verdade? Você tem também os resultados do Ivey, você tem os resultados do Perman, então, ou seja, e cada um desses aqui está assumindo a condição na curvatura, um controle na curvatura, e o último é do professor Haydon Sal, do Shen e Zhu, Xinping Zhu, então, Shen e Zhu, eles conseguem provar que a hipótese na curvatura pode ser removida, e aí sim a gente tem a classificação nesses moldes aqui, né? Então, 2008, eles fizeram esse daqui. Então, em outras palavras, quando a gente fala em Soliton Gradient Shrink, ele tem que ser, se a dimensão for 2 e 3, eles estão inteiramente classificados, então isso já mostra que o passo natural aqui é o que acontece quando a dimensão for 4. Né? Então, o que está acontecendo quando a dimensão for 4? Então, para a gente entender esse caso da dimensão 4, deixa eu falar um pouquinho, antes de mais nada, falar um pouco de variedade de dimensão 4 em geral. Então, a gente sabe, só para comentar os exemplos, né, de sólido em dimensão 4, você poderia pensar S4, você poderia pensar CP2, você poderia pensar R4, isso tudo sólitons, isso é exemplo de sóliton de Hit Gradient Shrink, tá? Você pode pensar no S3 vezes R, né, esfera vezes R, todos os exemplos aqui. Você pode pensar também, um exemplo a mais, que não apareceu antes, S2 vezes R2. Então, tem mais esse exemplo aqui. Vou até colocar ele em vermelho, para a gente... Depois vamos voltar nesse exemplo com mais calma. S2 vezes R2. Tem outros exemplos. Tem
FIK sólido, que é um sólido construído pelo Fieldman, Hillman e Knopf. E tem mais uns casos aqui que a gente pode comentar depois, tá? Mas, de certa forma, o que importa para a gente é que a gente pode prosseguir, né? Então, em dimensão 4, a gente vê que a classificação não necessariamente é essa daqui, né? R3, S3, S2 vezes R. Você já vê que aparecem outros camaradas aqui a mais, como S2 vezes R2, como FIK sólido, como aquele exemplo do sólido do professor Sal, né? CP2, soma conexa com menos CP2. Então, começa a aparecer outros sólidos. Então, quando a dimensão é mais alta, ou seja, quando a dimensão é 4, por exemplo, o comportamento do sólido começa a mudar. A dimensão 2 e 3 inteiramente classificado, e dimensão 4 já começa a mudar um pouco, né? Começa a aparecer vários outros exemplos. Então, antes da gente prosseguir, deixa eu falar um pouquinho sobre variedade de dimensão 4 de forma geral, né? De forma geral, as variedades de dimensão 4, elas têm um interesse muito, muito grande em geometria. Né? Uma das razões é a conexão que tem das variedades de dimensão 4 com a teoria de relatividade, né? As aplicações que aparecem em físicas, né, em dimensão 4. Mas, do ponto de vista da geometria, por si só, a variedade de dimensão 4 já tem um interesse especial. Tá? Então, muitas das coisas que são interessantes, elas vêm do fato do fibrado das duas formas poder ser escrito como uma soma direta. Então, esse lambda 2 aqui é o fibrado das duas formas. Então, você pode escrever em dimensão 4 esse fibrado como uma decomposição. Por que isso é interessante, né? Quando você está com essa decomposição, uma das coisas interessantes é que isso aqui é conforme invariante, ou seja, seu conforme invariante. Então, suponha que você tem aqui você fixou a variedade e uma métrica, né? Você tem essa decomposição. E aí, se você muda essa métrica por uma métrica conforme, essa decomposição ainda é preservada. Tá? Então, muitas propriedades de dimensão 4, elas estão relacionadas a essa decomposição aqui. Claro que não são todas, né, mas muitas coisas acontecem em dimensão 4 por essa razão. Dimensão 4 também atrai muito interesse, porque pode existir variedades de dimensão 4 que não tem nem estrutura suave, que chama muita atenção. Ok, então eu não vou entrar muito nesse caso da dimensão 4, porque ele é um mundo, né? Tem um livro famoso do autor chamado Scorpan, que o título é O Misterioso Mundo das Variedades de Dimensão 4. Então, ele é um mundo muito grande. Se a gente começa a cavar aqui, não vai ter mais fim. Então, tem várias propriedades que mostram que a variedade de dimensão 4 são muito interessantes, com a conexão desse estudo com outros temas em matemática e em física, em outras áreas, tá? Mas eu vou focar um pouco assim no que a gente está interessado, que é o sólido de Ritchie, e tentar mostrar a conexão com o que tem feito e o que tem em aberto, quais os problemas que tem em aberto. Hoje, basicamente, a gente vai falar de alguns problemas em aberto e vou mostrar qual a motivação desses problemas, qual o interesse em resolver esses problemas. Então, voltando para esse caso aqui dessa decomposição, se você lembrar que o tensor de curvatura, RJKL, eu posso escrever ele como sendo WJKL, é o tensor de Weyl, aqui. Então, esse é o nosso tensor de Weyl. Mais uma decomposição, então em dimensão 4 você tem essa decomposição, aqui você tem a curvatura de Ritchie, GJL, mais RJL, GK, menos R e L, GJK, menos RJK, GIL, menos escalar sobre 6, GJL, GIK, menos GIL, GJK. Então, você tem essa decomposição do tensor de curvatura, em dimensão 4, né?
Então, o que isso aqui vai ser interessante para a gente? Bem, se a gente quer entender a geometria da variedade, a gente pode olhar um pouco para essa decomposição aqui. O que seria esse tensor aqui? A gente chama ele de tensor de Weyl, né? Esse é o tensor de Weyl. Tensor de Weyl. E, essencialmente, o que ele representa? Ele é a parte sem traço da decomposição do tensor de curvatura. Então, se você tomar o traço dele, ele vai ser sempre zero, independente dos índices que você escolher, né? Então, que a gente chama, essa é a parte sem traço dessa decomposição, né? Lembrando que esses termos com dois índices, né? O R com dois índices é a curvatura de Hit, né? E o R sem índice é a curvatura escalar, tá bom? Deixa eu só corrigir aqui, para não ficar muito... Aqui é 6, tá, pessoal? Então, já estou considerando aqui a dimensão 4. Então, então qual é a ideia aqui, né? Bem, se eu quiser entender um pouco da curvatura da variedade, como eu estou olhando para o sólido, e no sólido já aparece a curvatura de Hit, na equação fundamental, essencialmente, entender o comportamento desse tensor vai me ajudar muito a entender o tensor de curvatura dessa variedade. Então, por exemplo, se eu quiser chegar em rigidez, né, por exemplo, tensor de curvatura constante, algo desse tipo, o único impedimento que está tendo aqui é o tensor de Weyl, entender o tensor de Weyl. Uma vez que tanto a escalar como o Hit, eu já tenho informação pela equação fundamental. Então, é sempre natural eu analisar o tensor de Weyl, porque se eu tenho uma informação nesse tensor de Weyl, eu obtenho informação no tensor de curvatura dessa variedade, em geral. Então, a primeira condição natural seria considerar esse tensor nulo. Então, se esse tensor for nulo, né? Ou seja, se o tensor de curvatura ele é inteiramente determinado só pelo Hit e pela escalar, e, é claro, pela métrica, então, o que eu posso dizer desse sólido, né? Então, essa é uma condição natural. Tá? Antes disso, existe um outro tensor que a gente usa muito, que é o tensor, esse é o tensor de Weyl, mas tem o tensor de Cotton. O tensor de Cotton, ele é definido como sendo CIJKL, é um 3 tensor, né? E ele é a derivada do Hit. Essa combinação aqui, menos uma combinaçãozinha da derivada da escalar. Então, escalar, GJK, menos nabla JR, GIK. Tá? Então, esse aqui é o tensor de Cotton. E o interesse da gente nesse tensor de Cotton é que o tensor de Weyl, que foi definido aqui em cima, ele está relacionado com o tensor de Cotton. Né? Então, existe uma relação aqui, que é o tensor de Cotton, ele é menos 2 vezes a derivada do tensor de Weyl. Então, por exemplo, você supor, isso tudo em dimensão 4, tá, pessoal? Estou escondendo todos esses. É claro que essas duas definições que eu coloquei, tensor de curvatura, Weyl, Cotton, isso também existe em dimensão mais alta, mas eu já estou considerando sempre em dimensão 4 aqui. Então, em outras palavras, o tensor de Cotton é a derivada do Weyl. Então, se você chega aqui, o tensor de Cotton é nulo, por exemplo, isso é uma condição mais fraca do que supor que o Weyl seja nulo, tá? Ok, então, em dimensão 4, exclusivamente em dimensão 4, essa decomposição do fibrado das duas formas, ela permite que o tensor de Weyl seja escrito como uma soma de dois pedaços, né? Que são as partes... vou chamar aqui. Self-dual e anti. Tem a parte self-dual e a parte anti-self-dual do tensor de Weyl. Então, eu tenho essa decomposição como soma direta, tá? Então, quando você tem agora 3 tensores, basicamente, para analisar, né? Que é o tensor de Weyl, que eu coloquei aqui em cima, né? Se ele for nulo, você tem que o tensor de curvatura é inteiramente determinado pelo Hit e pela escalar. O tensor de Cotton, que seria a derivada do tensor, do tensor de Weyl, né? Como está aqui. E você tem agora esses pedacinhos que são soma direta. Então, essa soma direta garante que você pode ter um pedaço zero sem que o outro seja zero, tá? E, de fato, isso pode acontecer, né? Então, só para não ficar muito abstrato, então,
Deixa eu colocar aqui uma definição. Então, a primeira definição. Então, suponha que seja M4, né? Uma variedade riemanniana, né? De dimensão 4. Dimensão 4. Então, você pode dizer o seguinte, tá? Primeira coisa, né? Essa variedade, ela é localmente, conformemente flat, se o tensor de Weyl for nulo. Então, você diz que ela é localmente, conformemente flat, né? Você disse que ela é M4G. Deixa eu só apagar aqui, porque não ficou parecendo um 4, não. É half conformally flat, ou seja, metade, né? Half conformally flat, a metade, né? Se W mais for zero ou W menos for zero. Um desses pedaços. É claro que se os dois forem, né? Ela é half conformally flat. Então, se apenas um deles for zero, essa variedade é half conformally flat. Essa condição de ser half conformally flat, ela é de fato mais fraca do que a condição localmente conformally flat. Por quê? Porque se você considera, por exemplo, aqui eu estou falando em geral, tá? Se você considera, por exemplo, a esfera com a métrica canônica, o tensor de Weyl dela é zero, tá? Ela é localmente conformamente flat. Então, como você admite a decomposição, né? O Weyl admite a decomposição, então você tem tanto que o W mais é zero, como o W menos é zero, né? Porque essa é uma soma direta. Então, os dois são zero. Mas se você considera o CP2 com a métrica canônica dele, que é uma métrica chamada Fubini-Study, esse cara não é identicamente nulo, o tensor de Weyl. De fato, o que acontece? Um pedaço dele é zero, tá? Mas o outro pedaço, eu vou até trocar aqui. Vou colocar o W menos para ser zero. Isso tanto faz, tá, pessoal? Só que o outro pedaço, ele ao quadrado, ele é sempre igual a escalar sobre 4. Então, como a escalar é estritamente positiva, esse pedaço aqui do Weyl, o W+, não pode ser zero. Tá? A menos de orientação, você poderia inverter isso. Trocar W+ por W-, sendo que o outro passa a ser zero e o outro passa a ser diferente de zero. Então, esse aqui é diferente de zero. Então, o CP2 é um exemplo de uma métrica que é realmente half conformally flat, mas não é localmente conformamente flat. Então, essa hipótese de ser half conformally flat, ela enfraquece a condição de supor localmente conformamente flat. Tá? E uma terceira condição é você supor que MG tem tensor de Weyl harmônico. Né? Ou seja, ela tem tensor de Weyl harmônico, que quer dizer que a derivada do Weyl é zero, e isso é equivalente a dizer que o cóton, né, o tensor de cóton, ele é nulo. Aqui existe um exemplo que seja tensor de Weyl harmônico, mas não seja localmente conformante flat. Você poderia pegar esse exemplo aqui que eu coloquei em vermelho, S2 vezes R2. S2 vezes R2 tem essa propriedade com a métrica produto. Ele tem tensor de Weyl harmônico, mas não é localmente conformante flat. Então, de fato, essas condições elas enfraquecem a primeira, né? Tanto 2 como 3. Quando eu estou considerando a dimensão 4, elas enfraquecem a primeira. Tá? Ok, então a gente já tem algumas condições para pensar, né? Então, como é que esses solos estariam classificados? Se eu entendo um pouco o tensor de Weyl dessa variedade, eu vou conseguir entender o tensor de curvatura dela e consigo dizer como é que realmente essa variedade vai se comportar. Né? Outro fato importante que eu acho que vale a pena citar aqui é que, com essa decomposição, em dimensão 4, você também tem que o operador de curvatura ele pode ser escrito como uma matriz assim. Você tem a seguinte decomposição, né? Você vai ter aqui o tensor de Weyl, matriz em bloco, tá? Mais a escalar sobre 12 vezes a matriz identidade,
você tem um termo equivalente aqui, W-, que é mais escalar sobre 12 vezes a identidade, e aqui você tem o tensor do HIT sem traço, né? Então, esse tensor do HIT sem traço, ele para quem não lembra, deixa eu só apagar aqui, onde o HIT sem traço, ele é HIT menos R sobre NG, tá? Então aqui tem eu vou colocar uma estrelinha, mas não tem, é só porque eu estou pegando o dual. Então, você pega formas, por exemplo, você faz coisas assim, né? Você tem HIT, você vai tomar formas em W- e vai enviar em lambda-, vai enviar em lambda+, né? E o dual faz o contrário, tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de tensor de HIT sem traço, né? Se você tomar o traço aqui, então, o HIT, se você tomar o traço disso, dá 0, né? Então, esse é o tensor de HIT sem traço. Eu já falei dele nas outras aulas, tá? Então, é interessante que em dimensão 4, você vê que você consegue decompor o tensor de curvatura em uma matriz de blocos, né? E aparece exatamente aqui os termos W+, W-, né? Aquela da composição. E aqui, o tensor de Einstein. Então, está muito interligado nessa noção de dimensão 4, métricas de Einstein, aparece meio que natural aqui na decomposição. Uma outra coisa interessante é que em dimensão 4, eu já estou mostrando algumas propriedades, né, de dimensão 4, basicamente, né, que acontece, né? Tem várias outras, mas eu estou focando nas que a gente vai precisar mais, né? Então, em dimensão 4 tem uma coisa interessante, tem uma fórmula que é a fórmula de... se chama ela assim, fórmula de Gauss... deixa eu escrever ela assim, fórmula de Gauss-Bonnet. Chern, deixa eu dar o crédito aqui para todos, né? Essa fórmula de Gauss-Bonnet-Chern, ela é interessante no seguinte sentido, ela diz o seguinte, que a característica de Euler de uma variedade, a característica de Euler é um variante topológico, né? Ela não depende da métrica, ela depende só da variedade, né? Só da topologia da variedade. Ela diz que ela em dimensão 4 é 1 sobre 8π ao quadrado, a integral sobre m, de W mais ao quadrado, mais W menos ao quadrado, menos 1/2 do HIT sem traço ao quadrado, mais a escalar sobre 24, aqui é o elemento de volume. Então, o que tem de interessante nessa fórmula? Essa fórmula, ela conecta dois temas interessantes, né? Desse lado esquerdo, você tem só a topologia da variedade, coisa que não depende da métrica. E do lado direito, você tem só coisas que dependem da geometria da variedade. Então, aqui você tem uma comparação entre a geometria dela e aqui a topologia. Então, você vê que em dimensão 4, a topologia e a geometria estão comparadas, né? Por essa fórmula. Porque tanto o vaio, como o HIT, como a escalar, isso tudo que está do lado direito só depende da métrica. E o que está do lado esquerdo só depende da topologia. Então, você mostra que essas coisas estão intimamente relacionadas, tá? O engraçado é que, lembra que eu falei que você fixa a variedade, você pode botar várias métricas, né, nessa variedade. E quando você muda a métrica dessa variedade, você fixou a variedade, mas você muda a métrica, esse termo que está do lado direito, ele vai se compensando de forma que a característica de Euler é a mesma, porque isso é um invariante topológico, não vai mudar, a topologia não vai mudar. A característica de Euler não muda. Então, quando você vai mudando a métrica, esses termos do lado direito vão se corrigindo de forma que esse valor é fixo, né? Tá? Então, apenas para colocar aqui para ficar claro, isso é a característica de Euler da variedade, M4, tá? Uma outra fórmula que também relaciona a topologia e a métrica é a fórmula de Heisenberg. Deixa eu só pegar as letrinhas aqui, para não esquecer nenhuma letra no nome dele. Heisenberg. A fórmula de Heisenberg diz o seguinte, que a assinatura da variedade
ela é a integral do W mais menos o W menos. Tá? A assinatura está intimamente ligada ao segundo número de beta da variedade. Tá? Você está relacionado a isso. Então, mais uma vez, você tem aqui a topologia e do lado direito, só coisas que dependem da métrica. Tá? Então, observação. Observação, você pode fazer uma conta com essas duas fórmulas da seguinte maneira. 2 vezes a característica de Euler, mais ou menos 3 vezes a assinatura. Tá? Mais ou menos porque já estou fazendo as duas contas junto. Fazendo uma vez para o mais, fazendo outra vez com menos. Tá? Quando você faz isso, você consegue mostrar, deixa eu pegar logo aqui para não perder tempo, isso que dá 1 sobre 8π ao quadrado, a integral de 4 vezes W mais ou menos ao quadrado. Eu botei W mais ou menos porque vai depender se aqui é mais ou é menos, né? Eu estou colocando os dois casos. Mais ou menos ao quadrado, menos hit, bolinha, né, ao quadrado, mais R ao quadrado sobre 24. Tá? E aí? Então, o que você observa aqui dessa expressão que a gente calculou usando aquelas duas fórmulas, né? Então, se você tiver uma variedade Mg, que é Einstein, né? Se M4 for Einstein, ou seja, você dizer que ela é Einstein é dizer que a curvatura de Hit é o múltiplo da métrica, né? Então, você está dizendo que o Hit sem traço é zero, né? Equivalente a dizer isso. O que acontece? Quando você olha para essa expressão, esse termo, que é o único termo negativo do lado direito, seria zero. Então, tudo que está do lado direito agora é maior ou igual que zero. Então, nessa situação, você teria que 2 vezes a característica de Euler é maior ou igual que 3 vezes a norma da assinatura, né? Porque eu estou analisando os dois casos, tanto positivo como negativo. Tá? Então, 2 vezes... Deixa eu só escrever essa assinatura. Essa característica de Euler melhor aqui, né? Característica de Euler é 3 vezes a assinatura. Essa desigualdade aqui, que a gente acabou de mostrar, ela é uma desigualdade conhecida nessa teoria de métricas de Einstein, que é conhecida como a desigualdade de Hit-Thorpe. Né? É a desigualdade de Hit-Thorpe. A gente provou ela muito facilmente, né? Como consequência daquelas duas fórmulas, né? Tanto a fórmula do Gauss-Bonnet-Chern como a fórmula de Heisenberg. É claro que a parte difícil seria provar as duas fórmulas. Mas por que essa fórmula é importante, ela é interessante? Né? Porque é o seguinte, suponha que você tem uma variedade, né? E você quer saber se essa variedade admite uma métrica que seja Einstein. Você não conhece todas as métricas da variedade, é claro, mas você tem a variedade. Então, essa desigualdade, ela diz o seguinte, se você calcular a assinatura e a característica de Euler, e essa equação não ocorrer, essa desigualdade não ocorrer, então essa métrica ela não admite uma métrica de Einstein. Ok? Porque se ela admitir uma métrica de Einstein, ela tem que satisfazer essa desigualdade. Então é isso que a gente chama de uma desigualdade que vai te dar uma obstrução para a existência de novas métricas de Einstein. Tá? Então isso é uma desigualdade que te fornece uma obstrução. Então, se você tem uma variedade e quer ver se essa variedade admite alguma métrica, pelo menos, que seja Einstein, então você testaria essa desigualdade, ela não acontecendo, então você já sabe que ela não admite. É claro que o fato dela satisfazer não vai garantir que tenha a métrica como você quer, mas se ela não satisfaz, você já consegue dizer que ela não admite. Então, já é uma vitória muito grande aqui. Né? Então, isso tudo só depende da topologia, e o engraçado é que você está achando uma obstrução topológica, né, para a existência de uma coisa geométrica, que é a métrica. Né? Ok? Então, essa desigualdade é muito importante nesse sentido. O que vale a pena comentar agora no caso do sólido? Né? Quando você pensa num sólido de Hit agora, então você tem aqui um M4GF. Aqui tudo é compacto, tá, pessoal? Essas integrais aqui, desculpa, esqueci de falar, mas
Aqui eu estou considerando sempre o caso compacto, tá? Para ter essas fórmulas de Heisenberg e a fórmula Gauss-Bonnet-Chern, compacto. Então, suponha que você tem um sólido de Hit compacto, né? Dimensão 4, como eu coloquei aí, né? Dimensão 4, né? Então, sólido de Hit, gradiente shrink, né? Dimensão 4. A gente sabe o seguinte, isso já é conhecido, que a integral do Hit sem traço, eu não vou provar isso, mas vocês podem já assumir, não é difícil mostrar, é a escalar ao quadrado, 1/4 da escalar ao quadrado, menos o volume de M, porque ela é compacta, né? Então, não sei. E o que tem de interessante nessa fórmulazinha? Quando você substitui essa expressão que a gente já sabe que é verdade, nessa linha aqui, que eu coloquei, você tem uma coisa engraçada, né? Esse termo que é o termo que tinha desaparecido quando é Einstein, você vai trocar por um termo que depende da escalar, né? Isso depende basicamente da escalar, né? Então, você pode juntar esse termo com esse outro termo aqui, né? No entanto, você não consegue garantir diretamente que o termo que fica do lado direito é estritamente que ele é maior ou igual que zero. Porque se ele for maior ou igual que zero, você está provando que a métrica, que a variedade, que o sólido satisfaz a desigualdade de Hittorp. Tá? Mas não dá para garantir diretamente, só substituindo não chega nisso. Tá? E isso gera nosso primeiro problema. Isso é uma conjectura proposta em 2010 por professor Raidon Sal, né, no artigo dele de 2010. E o problema é, se você tiver um sólido de Hit, gradiente shrink, né, compacto, então vale a desigualdade de Hittorp. 2 vezes a característica de Euler é maior ou igual que 3 vezes a assinatura. Então, ou seja, vale a desigualdade de Hittorp, né? Então, essa conjectura está em aberto, ninguém conseguiu resolver ainda. Claro que você colocando uma condiçãozinha não é tão difícil chegar nela, tá? Então, mas o desejo mesmo é chegar nesse resultado sem nenhuma condição. Qualquer hipótese colocada aí acaba sendo um pouco forte. Tá? Uma observação é que, só um comentário, uma observação. Quando você tem uma métrica, por exemplo, aquele caso do CP2, soma conexa com menos CP2, ela é uma métrica Keller, né? E você tem um S4, que é Einstein. Então, nesses exemplos, você já sabe que é verdade. Porque quando a variedade ela é Keller, o Hit, a norma do... desculpa, a norma do Hit não. A norma do W mais ao quadrado, ela é sempre escalar ao quadrado sobre 24. Isso aqui acontece quando a métrica é Keller. Esse aqui é em geral. Então, essa informação, quando você substitui... É claro que você pode trocar, né? Você pode trocar por R por W menos, se for necessário, mudando a orientação. Então, essa informação, quando você substitui nessa fórmula aqui, que eu coloquei, né? Essa expressão aqui, e combina com essa outra aqui que eu coloquei em vermelho aqui, né? Você consegue mostrar que todo sólido de Hit-Keller satisfaz Hittorp. Mas a conjectura, ela não quer nenhuma condição, ela quer sólido de Hit, gradiente Shrink, compacto, dimensão 4, sem nenhuma condição, se satisfaz a desigualdade de Hittorp. Tá? Então, essa é uma conjectura em aberto, proposta pelo professor Raidon Sal, e é o primeiro problema que eu vou deixar aqui para quem tiver interessado. Né? Tá bom? Vamos lá agora para outro caso, outro ponto de vista nessa variedade de dimensão 4, para que eu possa mostrar para vocês outros problemas. Tá? Então, agora eu vou passar a olhar o caso da classificação. E aqui não, a partir de agora, não vou considerar o caso, a gente está considerando, vai passar a considerar o caso completo, ou seja, para a gente o caso completo é tanto compacto como não compacto, tá? Nessa parte do Hittorp é o caso compacto.
Mas agora não, agora a gente está considerando a classificação do Solton de Hit Gradient Shrink, dimensão 4, no completo, só completo, sem assumir compacto, né? Pode estar incluído os dois casos, tá? Então, o nosso objetivo agora, como a gente analisou aqui a decomposição do tensor de curvatura, e você viu que o value é meio que um impedimento aqui para você determinar o tensor de curvatura, então vamos analisar condições que envolvem o tensor de value, tá? Então, a gente tem algumas aqui, né, que é tensor de value localmente conformante flat, ou half conformally flat, ou value harmônico, né, tem outros, né? Mas vamos começar com um teorema que foi provado por Cauchois, que é o seguinte teorema, né? Se você pega os exemplos que eu comentei, todos eles são rotacionalmente simétricos, né? Então, o teorema do Cauchois é o seguinte. É um teorema de 2008. E ele prova o seguinte. Suponha que você tem aqui um Soliton de Hit, gradiente shrink, rotacionalmente simétrico, né? Dimensão 4, tá? Sempre, a partir de agora, tudo dimensão 4, tá? Então, rotacionalmente simétrico. Apesar de que alguns desses teoremas, eles são verdades em dimensão qualquer, mas eu vou focar em dimensão 4. Então, rotacionalmente simétrico, ou seja, a métrica tem um comportamento rotacional, né? Então, ele prova o seguinte. Então, M4 é ou S4, ou R4, ou S3 vezes R. Ou ainda seus quocientes, né? Então, ele classificou inteiramente com essa condição aqui, né? Então, como isso motiva a pensar no caso localmente conformamente flat, porque localmente conformamente flat seria o caso, uma versão mais fraca, né? Então, localmente conformamente flat seria o caso dimensão 4, né? Então, quando você assume rotacionamento simétrico, os sólidos de dimensão 4 estão inteiramente classificados, né? Com essa condição, né? Então, o segundo passo, quando você tem essa condição, o segundo passo é olhar para o caso localmente conformante flat. Então, isso já foi a combinação de vários artigos, tanto que foram aparecendo no archive entre 2008 e 2013, e hoje se sabe que se você pegar um Soliton de Hit de dimensão 4, Soliton de Hit gradiente shrink, com W identicamente nulo, ou seja, localmente conformante flat, então ele tem que ser S4, opa, botei S2, né? S4, R4 ou S3 vezes R e seus coeficientes, né? Seus quocientes, né? Então, deixa eu escrever aqui melhor. Então, esse teorema teve a contribuição de várias pessoas, como eu citei, né? Do eminente, Lanave, Mantegazza, New Wallach, Zhang, Petersen, Wiley, Shadonsal, Wang, Zhang, muita gente, tá? Para chegar nesse teorema dessa forma, tá? E, mais ou menos em 2011, também apareceu um teorema que melhora esse daqui, 2011, que foi vou colocar aqui, o Shen e o Wang, Shen lá da Stony Brook, né? Stony Brook. Eles conseguiram provar o mesmo teorema, então eles trocaram a hipótese em dimensão 4 do Soliton de Hit ser Soliton de Hit gradiente shrink, ter essa condição do W0, então fazendo só uma dessas condições, por exemplo, W mais C0, então ele chegou na mesma classificação. Então eles melhoraram o resultado, trocando a condição de ser localmente conformante flat por ser half conformally flat, que é uma condição bem mais fraca, como eu mostrei anteriormente, né? Tá.
O desejo aqui é chegar numa classificação, é claro, retirando todas as hipóteses, né? Mas é claro que você não vai chegar também nessa classificação, porque, como eu citei anteriormente, existem outros exemplos, né? Tem aí o exemplo do S2, R2, né, que nem é localmente conformante flat, nem half conformante flat. Você tem um exemplo daquele CP2 soma conexa com CP2, tem outro exemplo que é o FIK Soliton do Fieldman, Hillman e Nóptica, não citei aqui. Então, em geral, você não vai chegar nessa classificação aqui. Não, tá? Não vai chegar nessa sem removendo todas as hipóteses, né? Mas a ideia é qual a hipótese mais fraca que você pode considerar aqui para chegar, por exemplo, nessa classificação, mas é claro que ela não tá incluindo o S2 e o R2. Tá? Teve um avanço muito importante aqui, mais ou menos em 2013, se não me falha a memória, que foi um teorema que foi feito pelo professor Raidon Sal e o seu aluno de doutorado, Qin Shen, que é o seguinte, para a gente entender deixa eu só citar aqui essa hipótese, que é o seguinte: suponha que você tem aqui uma variedade de dimensão 4, e ela vai ser dita bar flat, se esse tensor, B e J, que é duas derivadas do vaio, mais uma combinação do vaio com o HIT, IKJL, essa combinação, se esse tensor aqui é zero. Então, se anula, né? Se esse tensor é identicamente nulo, vou botar assim, identicamente. Então, se esse tensor é identicamente nulo, aqui é o HIT, tá, pessoal? Se os outros tensores é o vaio. Então, você diz que a variedade é do tipo bar flat, tensor de bar, tá? Ele é um 2 tensor. Beleza? O que a gente pode falar aqui, né? Esse tensor ele era bastante usado na física, mas já existiam alguns artigos dos anos 90, né, do Gantian e várias outras pessoas, do Jeff Jablonski, que trabalhavam, do Gursky, né, que trabalhava com essa condição. Por que ela é interessante e qual é a relação direta com o que a gente está pensando aqui? Bem, vou colocar aqui algumas observações sobre essa condição, né? A primeira observação é que, se você tiver uma variedade de dimensão 4 que é localmente conformante flat, então ela necessariamente tem que ser bar flat. Então, a hipótese de ser bar flat ela é mais fraca, né? É fácil você ver isso, porque se o W é zero, esse termo se anula, né? E aí você também consegue fazer uma combinação aqui no vaio e anular esse segundo termo aqui também, né? Esse vaio é zero, né? Esse termo aqui já anula naturalmente, tá? Uma outra coisa é que se apenas um pedaço for zero, por exemplo, só o W+, e o outro não necessariamente é zero, você também tem, a variedade tem que ser bar flat. Você também consegue fazer uma decomposição aqui no vaio e mostrar que apenas um sendo zero, ele tem que ser bar flat também. Outra coisa, se a variedade, por exemplo, for Einstein, ou seja, M4G for Einstein, isso também implica que a variedade é bar flat. Ou seja, bar flat está melhorando todas essas hipóteses aqui. Se você supõe que ela é Einstein, supõe que ela é half conformally flat, supõe que ela é localmente conformally flat. Todas essas hipóteses são melhoradas quando você considera esse tensor bar. Além disso, as métricas que são bar flat, então, se você tem, por exemplo, que é uma variedade, uma métrica G, as métricas que são bar flat, né? Elas têm uma propriedade interessante. Elas são, vou até colocar aqui, as métricas, vou colocar assim, as métricas bar flat são pontos críticos. Eu estou considerando as métricas como pontos, né, no espaço das métricas. Então, são pontos críticos do funcional. Vou colocar esse W um pouquinho diferente, né? Desse funcional G
como se na integral sobre M do tensor de Weyl nessa métrica G, vezes elemento de volume. Então, quando você tem esse funcional, os pontos críticos dele são exatamente as métricas de Einstein. Então, as métricas Bartlett. Ou seja, elas aparecem como pontos críticos de um funcional riemanniano. Em dimensão 4, tá, pessoal? Então, essa hipótese ela é muito interessante. E com essa hipótese, em dimensão 4, o professor Raidon Sal e Shen, em 2013, eles melhoraram esses dois teoremas que eu comentei, trocando a hipótese de localmente conformante flat e half conformally flat pela hipótese de Bartlett. Então, se você tiver M4G, só observação aqui que eu esqueci, pessoal, aqui nessa lista tem mais um, né, que é o CP2, porque agora aqui está half conformally flat, então você consegue incluir o CP2, que você não conseguia incluir aqui, porque o CP2 não é localmente conformante flat, tá? Só uma observação que eu acabei esquecendo. Então, aqui, quando você tem o caso Bartlett, então tem um Soliton de Heat gradiente shrink, e agora você considera a hipótese Bartlett. Então, eles mostram que, então, M4 é Einstein, eu vou colocar assim Einstein, porque já inclui todo mundo aqui. Então, é Einstein, é o R4 ou S3, S3 vezes R. E quocientes, né? Quocientes disso aqui. Então, esse foi um artigo muito importante, ele foi publicado no Duke, né, em 2013, e depois disso, nessas condições de Weyl, ficou um pouco mais truncado, né, obter resultados de rigidez, tentando melhorar essas condições. O Bartlett acabou que deixou a coisa um pouco mais truncada, tá? Mas foi um teorema muito importante, e é muito importante hoje em dia que você pode assumir outras condições e tentar reduzir para esse caso aqui. Um caso que ajuda muito quando você quer obter um teorema de rigidez. Uma observação é que em nenhum desses teoremas que eu comentei, localmente conformante flat, half conformally flat, Bartlett, a gente conseguiu recuperar esse exemplo, S2 vezes R2. Né? Então, você tem o S2 vezes R2, a gente não conseguiu recuperar ele. Tá? Então, é o S2 vezes R2 com a métrica produto. Tá? A gente não conseguiu pegar esse exemplo ainda. Ok? Eu vou fazer uma observação sobre esse exemplo. Deixa eu colocar assim, a observação numa sequência. Né? Como é que é esse exemplo? Né? Ele é o S2 vezes R2. Vou colocar uma normalização aqui no raio dele para 2 da esfera. A métrica aqui é a métrica produto. Talvez botar assim. G. A métrica aqui é a métrica produto. A função potencial aqui, ela vai ser dada fxy. X é na esfera, y no R2. Vai ser a norma de y ao quadrado sobre 4 mais 1. E, em particular, quando você olha o tensor de Heat dessa variedade, ele tem uma decomposição assim, 1,5, 0, 0, aqui tudo 0, aqui fecha. Tá? Esse exemplo aí não apareceu nessas classificações ainda, né? Então, é interessante ver uma hipótese que classifique também esse cara, coloque esse cara no meio da classificação. Se a gente consiga recuperar esse exemplo, que ele é importante para a classificação, né? Então, nenhuma dessas hipóteses conseguem considerar ele, mas, como eu comentei anteriormente, ele tem um tensor de Cotton nulo, ou seja, o divergente do Weyl é zero. Então, se você considera essa hipótese do divergente do Weyl ser zero, você consegue recuperar esse exemplo. Isso é um teorema que foi obtido em torno de 2011. Então, você precisa combinar dois artigos, do Munteanu e da Natasa Sesum, e um artigo do Fernandes Lopes e Garcia Rio. Então, quando você combina os dois artigos, você obtém uma classificação
para os sólidos de Hit, gradiente shrink de dimensão 4, com a hipótese do divergente do WC0. Então, nesse caso aqui, a classificação inclui S2 vezes R2. Então, vai ser Einstein, vou colocar assim, para ficar mais simples, esse é Einstein, ou S3 vezes R, ou R4, ou S2 vezes R2, né? E, claro, quociente disso daqui, né? Então, com essa condição do divergente do WC0, você consegue incluir esse camarada aqui, né? Esse S2R2. Então, com essa condição. Veja que entre 2009 e 2013 teve uma sequência de teoremas, né? Vários resultados, né? Era uma disputa muito grande, né? Então era muito acirrado aqui, você tinha que correr para fazer, tentar descobrir um jeito de resolver e você corria o risco muito grande de fazer e alguém fazer antes de você e você perder tudo, né? Isso ainda existe ainda nessa teoria. A competição é muito grande. Muita gente... são problemas públicos, né? Então a maioria desses problemas que eu estou mostrando para vocês são conhecidos, são bastante conhecidos, né? Por quem trabalha com isso, todo mundo conhece esses problemas, são problemas bem divulgados, né? Uma pergunta que é interessante fazer aqui é se essa hipótese do divergente do WC0 ela está relacionada com a condição do bar flat. E a resposta é não existe uma relação direta. Apesar do divergente WC0 melhorar a condição de ser localmente conformante flat e a hipótese de bar flat também melhorar a condição de localmente conformante flat, divergente de W0 e bar flat não estão diretamente relacionados, essas condições. Você não pode dizer que isso melhora, por exemplo, o teorema do professor Redonsal, ou que o dele melhora por esse ponto, e até porque você está incluindo, né, um exemplo aqui a mais, S2 vezes R2. Então é interessante esse tipo de classificação que inclui S2 vezes R2. Uma observação é que essa hipótese aqui também pode ser melhorada um pouco em dimensão 4, quando você assume que o divergente do W mais é zero. Então, isso foi considerado em 2018. O Peng-Wu, o Jin-Wu e o Willy Wiley, 3W aí, né? Eles conseguiram provar em 2018 que o resultado também é verdade, você assumindo a condição apenas que o divergente do W mais é zero, que é uma condição bem mais fraca. Isso foi um paper em 2018, publicado no Calculus of Variation. E é bem interessante a prova deles. É bem interessante. Tá? Ok, então, uma pergunta que fica aqui, é se a hipótese divergente W+, ou, no caso agora aqui, W+, né, que está mais fraco do que aquela, né? Ou bar flat, né? Claro que você tem que ver que nessa divergente W+, você inclui S2 vezes R2, no caso do bar flat você não inclui. Podem ser. Deixa eu melhorar aqui, né? Sim. Podem ser melhoradas, né? Ou enfraquecidas, né? Talvez fosse mais interessante escrever enfraquecida, mas... Será que dá para conseguir fazer alguma coisa aqui, né? Será que a gente consegue? Então, essa é uma pergunta que muita gente tem tentado obter uma condição mais fraca do que divergente do W mais zero ou de ser bar flat. Então, é um problema também que as pessoas estão bastante interessadas. Antes de continuar, eu vou abrir um parêntese aqui para falar de um problema bem rápido, antes de ir para outra abordagem, mas que é um problema que também está em aberto. Então, já falei 2 problemas, se não me falha a memória, né? Acho que eu vou mostrar agora outro problema, que é o seguinte. Então, abri um ponto aqui, né?
Esse problema ele surge a partir desse teorema, do Iron-Neighbor, de 2009. Também está relacionado em dimensão 4, todos os problemas em dimensão 4. Então, ele provou o seguinte: suponha que você tem aqui um Soliton de Heat, dimensão 4, gradiente shrink, tá? E aqui está assumindo não compacto, com a seguinte condição: o operador de curvatura ele é limitado, né? E além disso, ele é não negativo. Então, ele está limitado e é não negativo. Então, ele mostrou que nessa situação, M4G, né, o sólido aí, ele tem que ser alguma coisa assim, ele tem que ser ou R4 ou S3 vezes R, né? Ou S2 vezes R2. Né? E os quocientes, né? Os quocientes aqui, né? Ele provou isso. Uma observação: você não consegue tirar essa limitação inferior, porque existe um exemplo construído pelo Fieldman, Hillman e Knopp, que eu já comentei aqui, que é o FAK Soliton, que a curvatura dele muda de sinal. A curvatura escalar é sempre não negativa, mas no caso dele, o HIT muda de sinal. Tá? Em particular, o Riemann também vai mudar de sinal. Então você não consegue... o que eu quero dizer é que o teorema não é esperado sem uma limitação pelo menos inferior. Tá? Esse teorema é muito bonito, né? E inspirado nesse teorema, foi conjecturado que todo Soliton de Heat, dimensão 4, shrink, compacto, com seccional maior ou igual que zero, tem que ser necessariamente Einstein. Então, essa conjectura não, dizer assim, não era atribuída a uma pessoa especificamente, mas ela era bem conhecida. Todo mundo sabia desse problema na comunidade, as pessoas sempre pensaram nesse problema, até porque ele tem um pouco de motivação com a conjectura de Hopf, mas vamos dizer assim, uma versão para o sólido, né? Então, será que isso é verdade, né? Então, em 2005, teve um avanço muito importante nesse problema, que foi um avanço obtido pelo Ovidio Munteanu e o Japing Wang, em 2015. É um paper pequeno, acho que, se não me falha a memória, são 4 páginas, publicado no Journal Differential Geometry. A ideia é muito, muito bonita, paper, 4 páginas. E eles provam o seguinte teorema, baseado nessa conjectura que eu comentei. Suponha que você tem um Soliton de Heat, gradiente shrink, e a seccional seja maior ou igual que zero. E o HIT seja estritamente positivo. Então, ele mostra que, então, M4 é compacto. Então, o teorema de compacidade. Teorema de compacidade para o sólido. Bem, os exemplos que a gente conhece, né, os modelos, a curvatura de HIT ela sempre assume um valor zero em algum ponto, né? Então, o problema que está aqui, que as pessoas estão interessadas agora, é provar que esse teorema é verdadeiro, esse teorema provado pelo Munteanu, apenas assumindo que o HIT é estritamente positivo. Então, você trabalhar aqui. Tá? Então, essa é uma outra conjectura, que é também atribuída ao professor Raidon-Sal, que diz o seguinte: você quer provar que você tem um Soliton de Heat, gradiente shrink, apenas assumindo que o HIT é positivo, então M4 é compacto. Aqui eu sempre estou assumindo completo, né? Então, quando começa, a gente assume Soliton de gradiente shrink completo. Então, o que a gente está chegando é que tem que ser compacto.
Ok? Porque completo para a gente pode ser compacto ou não compacto, tá bom? Então, esse é o problema. Outra conjectura que está em aberto. Tá? Veja que você não pode assumir HIT maior ou igual que zero, porque o gaussiano ele assume o valor zero, né? Então, você está querendo excluir esse cara, e os outros exemplos também. Então, você está tirando o caso em que ele chega no zero. Então, esse é um problema que está também em aberto, né? Como eu citei, o avanço muito importante foi esse teorema do Munteanu-Wang, que foi a ideia muito bonita, tá? Mas essa conjectura, essa versão que encontra-se em aberto no momento. Tá? Então, outro problema, né? Acho que é o terceiro problema que eu comentei aqui, né? Todos em dimensão 4, como citei. Vale ressaltar que são problemas públicos, assim, todo mundo que trabalha nesse sistema conhece esses problemas, e então não é... Assim, tem um risco muito grande amanhã não, que é sábado, né? Mas na segunda aparecer no archive, tá? Na solução, então... Tem sempre problemas arriscados de tentar, porque você não sabe se... Mas, ao mesmo tempo, são de grande interesse. Então, qualquer avanço chama muita atenção. Um outro caso que eu vou comentar com vocês é o caso que a escalar é constante. Por que eu quero comentar esse caso do Soliton de Hit com curvatura escalar constante? Porque todos os modelos que eu mostrei, todos os exemplos, têm curvatura escalar constante. Então, com exceção, é claro, dos compactos, porque se você considera, tirando a esfera lá, né, que é o trivial, mas se você pega compacto em escalar constante, ele tem que ser trivial. Eu fiz um argumento aí, não sei se foi a aula passada ou a primeira aqui. Então, isso faz sentido considerar no caso não compacto, né, o escalar constante. Então, o que a gente sabe no caso compacto? Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente chega no problema, né? Então, eu mostrei há alguns dias, eu acho, não sei se foi na aula passada ou foi na primeira, mas eu provei o seguinte: se você pega um Soliton qualquer, então vou colocar aqui dimensão 4, mas tem umas equações assim, né? R mais Laplaciano de F é igual a lambda era n sobre 2, né? Então, a dimensão aqui é 4, então 2, né? Tinha uma outra equação que eu acho que era assim, era gradiente de R igual a 2 vezes o HIT aplicado no nabla F, né? Que eu provei essa daqui. E tem uma outra equação que é Laplaciano F de R, né? É igual a R menos 2 vezes a norma do HIT ao quadrado. Tem essas três equações. Então, supondo que você está com um Soliton de HIT com escalar constante, você já tem algumas consequências aqui. Essas equações elas ocorrem de forma geral, né? Mas você tem algumas consequências, né? A consequência importante é que, se escalar é constante, quando você olha para a equação 2, né? Então, da equação 2, então você quer zero, né? Você já tem que o HIT aplicado ao nabla F é sempre zero. Então, isso acontece em geral, né? Quando R, assumindo que R é constante, claro, né? E você tendo a equação 3 também, isso é zero, né? Então, você tem que o HIT ao quadrado é igual a escalar sobre 2. Tá? Então, como o HIT é um tensor simétrico, né, você pode diagonalizar o HIT. Então, eu vou diagonalizar o HIT. Então, diagonalizando o HIT, esses são os autovalores, né? Então, 0 aqui, 0. Os autovalores do HIT. Aí eu faço o seguinte, bem, se eu considerar o último autovalor é 4, para ser nabla F sobre a norma de nabla F, né? Posso considerar ele. Aí eu completo a base usando a álgebra linear, Gram-Schmidt, né? O que vai acontecer? Como o HIT nabla F é sempre zero, o último autovalor aqui vai ser necessariamente zero. Então, esse autovalor aqui é zero. Então, você tem três autovalores aí, né? Eu estou supondo que o R é constante, tá? Tudo que a gente está fazendo aqui é R constante. Então, se o R for constante, o que a gente tem? Bem, a escalar, ela vai ser o traço do HIT. Então, a escalar vai ser lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3. Se eu olho para essa equação 3, eu tenho o quê? O HIT ao quadrado é o quê? É a soma do quadrado dos autovalores, né? Então, você tem que HIT ao quadrado
é a soma do quadrado dos autovalores, né? E a gente está dizendo que isso aqui é R sobre 2, né? R sobre 2. Tranquilo. Então, é o seguinte. Quando a dimensão é 4, então tem um resultado, né? Então, observação, vou colocar assim, observação. Esse é um resultado do Garcia Rio e Fernandes Lopes. Ele diz que nessas condições que a gente está, né? O Soliton de Hit, gradiente, shrink, dimensão 4, com R constante, esse valor do R, ele só pode assumir os seguintes valores. Ele tem que ser 0, 1 meio, 1, 3 meios ou número 2. Pessoal, essa normalização aqui é porque eu sempre considero o Soliton de Hit gradiente shrink com aquele lambda sendo 1 meio. É importante comentar isso. A gente está sempre considerando aquele 1 meio, a menos de esquerda. A normalização que a gente considerou no início, isso a gente vai carregando, tá? Beleza. Depois disso, o que acontece? A gente sabe que se o escalar for zero em algum ponto, pelo teorema dos italianos, né? Comentei o teorema do Pigola, do Rimbaud de 7, se a escalar atinge o zero em algum ponto, a escalar tem que ser identicamente nulo, então escalar constante, então tem que ser o gaussiano e tudo. Então, o que acontece? Esse cara você exclui. Esse cara já está classificado. Esse está classificado, esse está classificado, esse está classificado. O que eu quero dizer? Quer dizer o seguinte. Quando você considera um Soliton em dimensão 4, gradiente, shrink, né, com escalar constante, só existe um caso restante. É o caso em que a escalar é identicamente igual a 1. Então, se ela for constante, quando eu considero lambda igual a meio, só sobrou esse caso aqui. Mas se o R é identicamente igual a 1, quando eu volto aqui, ó, nessa expressão, eu tenho duas equações. Eu tenho assim, ó, lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3 igual a 1, e eu tenho que lambda 1 ao quadrado mais lambda 2 ao quadrado mais lambda 3 ao quadrado é igual a R sobre 2. Então, 1 meio. O que eu cheguei aqui? Eu cheguei em duas equações, 3 variáveis. Então, qual é o problema aqui? É encontrar a terceira equação. O problema agora aqui é mostrar que quem seria uma terceira equação. Se você achar a terceira equação envolvendo esses lambdas, você acha 3 equações, 3 variáveis e você consegue classificar o Soliton de Hit com escalar constante. Então, o problema, esse é um problema muito conhecido na comunidade, né? Quem trabalha com isso, muita gente pensa nesse problema. E o problema é o seguinte. Suponha que você tem aqui um Soliton de Hit, dimensão 4, né? Como está aqui. Com escalar constante. Como a escalar é constante, basta considerar o caso igual a 1. Eu não expliquei todos os detalhes, mas eu posso explicar para quem tiver dúvida depois, pode mandar e-mail, eu explico por quê. Só esse caso é interessante, porque esses outros já estão classificados. Então, o único que sobra, só falta classificar isso. Então, Soliton de Einstein com R igual a 1, você quer provar que, vou até colocar assim, né? R constante, né? Para poder incluir os outros com R constante. Então, tem que ser Einstein, né? Pode ser Einstein primeiro, né? Então, é Einstein, ou R4, ou S2, ou S3 vezes R, ou S2 vezes R2. Então, ou, claro, seus quocientes, né? Então, esse é outro problema em aberto. Então, acho que é o terceiro problema que eu falei hoje, não, né? Acho que é o terceiro problema, né, que eu comentei. Acho que é o terceiro, né? Não, o quarto, né? Tem a Hit-Thorpe, tem as classificações com hipótese do Weil, tem o Hit maior que zero, e agora escalar constante. Então, são 4 problemas aí em aberto. Então, a ideia, será que existe uma terceira equação envolvendo esses autovalores? Se você encontrar essa terceira equação, aí esse sistema que tem solução, e você consegue dizer exatamente quem vai ser. O caso R igual a 1 é esperado chegar que tenha que ser
esse camarada aqui. Tá? Beleza, nesse restinho de tempo que eu tenho, vou tentar mostrar um outro problema para vocês. Acredito que eu já fui até generoso, eu mostrei 4 problemas, mas tem mais um problema aqui que vale a pena comentar, que são os resultados de pinch. Como é que são esses resultados de pinch, né? Pensar nos resultados de pinch é voltar naqueles teoremas do Weyl, e ao invés de você anular esse tensor ou anular a derivada, a ideia é você controlar esse tensor de Weyl. Você voltar aqui e ao invés de anular ele, você tentar controlar esse tensor. Será que eu consigo um controle para esse tensor que me garanta a unicidade dos exemplos, né? Então, ao invés de anular ou anular a divergência dele, ou a derivada dele, né? Eu tentar chegar em um controle nesse cara. Claro que estou falando de controle no controle da norma, né? Então, pensando como norma. Tá? Em geral, dimensão 4, você tem você tem essa decomposição aqui, né? Você tem que o tensor de dimensão 4 em geral, o tensor de curvatura, ele é você pegar W mais ao quadrado, mais W menos ao quadrado, mais 2 vezes o HIT ao quadrado, menos R ao quadrado sobre 3. Então, você tem essa decomposição. Então, esse pedaço aqui, esse pedaço que está aqui, né? Ele é a norma do Weyl, tá? Ao quadrado, né? A norma do Weyl você decompõe como a soma da norma do W mais e o W menos, porque isso é uma soma direta. Tá? Então, ao invés de anular esses termos, a ideia é controlar esses termos. Porque se eu controlo esse termo, eu tenho um controle aqui no HIT, na escalar, por ser um sólido, e aí eu consigo controlar o Riemann. Então, essa é uma das ideias. Então, deixa eu mostrar um teorema nessa direção, que foi obtido por Giovanni Catino em 2013, desculpa. 2013. Giovanni Catino provou um resultado que é o seguinte: suponha que você tem aqui um sólido de HIT gradient shrink, nessa direção aqui de pinch, né? Ele provou o seguinte: sólido de HIT dimensão 4, né? Com HIT maior ou igual que zero, então, supondo que o HIT seja maior ou igual que zero, e ele considerou essa condição aqui de pinch. Em vez de considerar o Weyl zero, ele considera um controle no Weyl, que é dado por esse termo aqui. 3 HIT bola menos R sobre 2 raiz de 3 ao quadrado. Pode parecer um pouco feio esse termo que está do lado direito, aqui a priori, assim, mas lembra que dentro desses sólitons aparecem exemplos que são Keller. Então, no Keller, sempre a norma do W ao quadrado W mais ao quadrado é escalar ao quadrado sobre 24. Então, isso, quando você tem casos em que envolve pinch e você quer recuperar o caso da igualdade, é interessante que apareça termos que tenham esse 24 em algum lugar, ou então a raiz de 24 em algum lugar. Então, por isso que aparecem termos, por exemplo, 2 raiz de 3, isso, de certa forma, está relacionado ao fato de ser Keller. Tá? Então, com essa condição, ele provou que M4 tem que ser, ou R4, ou S4, ou S3 vezes R. Então, ao invés de considerar hipótese que anula o tensor de Weyl, ele considera controles no Weyl. Tá? Bem, aqui tem uma hipótese adicional, que é o HIT maior ou igual que zero. Só que, quando foi em 2018, o 3W, né, eu vou colocar assim, VU e o Weyl, né, o Weyl lá de Siracusa, né, o PenVu e o GenVu, eles provaram em 2018 que HIT maior ou igual que zero, essa hipótese HIT maior ou igual que zero, pode ser removido. Então, eles mudaram um pouquinho o argumento,
e retirar essa hipótese do HIT ser maior que zero, tá? Então, o teorema dele acontece sem a hipótese do HIT ser maior que zero. Muito recentemente, o Zhang provou num artigo no Communication Analysis and Geometry, ele provou, foi publicado em 2020, mas ele postou esse artigo, acho, no Archive em 2017, mais ou menos. Ele provou um resultado muito parecido, que é assim: suponha que você tem um Soliton de Heat Gradient Shrink, também dimensão 4, sempre dimensão 4, né? E satisfazendo o seguinte: primeiro, ele pede que tenha um controle no HIT, o HIT seja maior que zero, ilimitado, né? E, além disso, que o vaio tenha o seguinte controle: ele seja menor ou igual do que beta, vezes a norma do HIT bola, menos 1 sobre 2 raiz de 3R, tá? Onde o beta é um número, né? Raiz de 3. Esse do Catino, se não me fala, ele foi publicado na Advances in Mathematics, né? E esse daqui foi no Communication Analysis and Geometry, tá? Com essas condições, ele provou o seguinte: então, M4 é flat, ou seja, é o gaussiano, ou tem curvatura de HIT 2 positiva. Então, ele não de HIT 2 positiva. Curvatura de HIT 2 positiva, pessoal, quer dizer o seguinte: quando você decompõe a curvatura de HIT e você olha para os autovalores, quando você pega qualquer dois autovalores, a soma deles tem que ser positiva. Você soma dois autovalores quaisquer, a soma tem que ser positiva. Bem, nessa classificação aqui, você vê que não tem o S2 e o R2. Não aparece aí, S2 e o R2. E aqui ele não fala, mas ele fala o seguinte: tem que ser 2 positivo. Quando você volta naquele exemplo do S2 e R2, que eu não me lembro disso, onde eu coloquei, acho que foi por aqui. Você tem os autovalores aqui, né? Então aqui você consegue ver que ele não é 2 positivo, porque se você pegar o terceiro e o quarto e somar dá zero, né? Então, na classificação não está aparecendo o S2 e o R2. Então, um problema que existia, que era bem conhecido, era o seguinte: o problema era tentar obter uma classificação. Então, você queria classificar para Soliton de Heat Gradient Shrink, né, de dimensão 4. Claro que você não está assumindo compacto em nenhum momento, você está assistindo completo, então você pode incluir, na classificação vai aparecer os compactos, né, e os não compactos, é claro. E o que você quer assumir, né? Você quer assumir condições na parte auto-dual, ou ou W mais ou W menos. Veja que nos dois teoremas você está supondo no vaio. Então, a ideia é você supor apenas no W mais ou W menos. Ó, nos dois está no vaio. Além disso, você conseguir, sem hipótese, na curvatura de HIT, então, você quer obter uma classificação para S2, para um Soliton HIT Gradient Shrink de dimensão 4, assumindo condições no W+, né, sem hipótese no HIT, e a terceira coisa era incluindo S2 vezes R2, porque nas outras classificações você não conseguiu. Então, qual é a condição envolvendo o W+, e sem hipótese no HIT, que inclui S2 e R2? Essa é uma pergunta que foi posta há certo tempo. E uma resposta que a gente conseguiu obter para esse resultado é o seguinte: esse é um teorema que eu vou comentar com vocês agora nesse final. Teorema do professor Raidon Sal, Tang Zhou.
Eu aqui, 2020. E é o seguinte, suponha que você tem um sólido de HIT, né? Gradiente, shrink, de dimensão 4, né? Satisfazendo essa condição. Você tem que W mais ao quadrado, menos raiz de 6, W mais elevado a 3. Isso é maior ou igual que 1 meio hit bola, com carne no miso aqui, hit bola mais W mais. Essa é a condição. Então, com essa condição, então, o sólido tem que ser, ele vai ser ou Einstein, ou R4, ou deixa eu só, ou R4, que é o sólido gaussiano, ou S3 vezes R, ou S2 vezes R2. Então, com essa condição, a gente consegue obter uma classificação do sólido de dimensão 4, incluindo o S2 vezes R2, sem condições na curvatura de HIT, tá? E apenas para uma das partes da tensão de Weyl, apenas para o W+, por exemplo. O mesmo teorema é verdade se você assume W-, essa hipótese com W-, ao invés de W+, W-. O ponto é que só precisa que uma delas aconteça, tá? Então, deixa eu fazer aqui uma observação. Existe um termo aqui do lado direito, que é esse 1 meio, né, do HIT bolinha, que é um termo um pouquinho feio, né? Que é HIT bolinha, W+, W+. Esse termo aqui, a gente consegue estimar ele. A gente consegue provar, por exemplo, que esse termo aqui é menor ou igual do que a raiz de 6 sobre HIT bola ao quadrado vezes W+. Então, você poderia trocar isso, colocar aqui no meio da conta, e a hipótese, ao invés desse produtozinho que chama produto com carne no miso, que aparece aqui no meio, é um produto comum nessa teoria, você teria um termo desse aqui que é muito mais tratável, né? O ponto é que, se você considera essa estimativa que a gente sabe fazer, você perderia o S2 vezes R2 na classificação. Então, esse teorema aqui também é verdade, com essa nova hipótese, essa hipótese aqui do HIT bolinha, no entanto, perderia S2 vezes R2. Então, como nosso objetivo, o problema em si, é incluir no S2 vezes R2, sem hipótese do HIT, e apenas um W+, a condição, então a gente deixa esse camarada aqui para preservar o S2 vezes R2. Ok? A pergunta natural, quanto é isso aqui no S2 vezes R2? No S2 vezes R2, isso aqui é exatamente esse termo que está aqui, dividido por aqui seria a raiz de 6 sobre 3. Então, a gente precisaria refinar essa estimativa. Tá? No caso, com essa condição, a gente consegue incluir S2 vezes R2. Tá? Essa é uma observação importante aqui. E esse teorema pode ser visto como um teorema de gap para o S2 vezes R2, porque o caso da igualdade é exatamente... Isso aqui acontece... No caso da igualdade, isso aqui acontece exatamente para S2 vezes R2. Então, essa é a classificação que a gente chega aqui, tá? Então, outra observação que eu queria fazer, acho que é antes disso aqui, né? É que uma ferramenta fundamental aqui para chegar nesse teorema é uma fórmula do tipo Weizenbock, obtida para o sólido. Essa fórmula foi obtida pelo Xiaodong-Zhao, de Cornell, Hun Tran, Texas Tech, do Penghu, que acho que agora está em Pequim, que é quando você tem um sólido de HIT, gradiente shrink, de dimensão 4, então acontece, você tem essa seguinte fórmula, né? Laplaciano F, W mais ao quadrado, isso é 2 vezes W mais ou menos ao quadrado, menos 36 vezes o determinante de W mais, ou menos, né?
menos hit bola, produto tensorial hit bola, o produto com carne hit bola, mais ou menos, W mais ou menos. Então, essa é uma ferramenta fundamental. Isso foi provado por Xiaodong Cao, Hun Tran, e também tem a versão do Penghu. Tá? A gente usa essa aqui, é fundamental na prova. É claro que a prova é bem extensa, né? Envolve muitos argumentos, mas a prova disso daqui está no archive. Eu vou omitir a prova para vocês, para não ficar um pouco chato. Tá? Acho que quem tiver interesse em olhar a prova com calma, dá para olhar no archive lá, está postado no archive, que envolve vários argumentos. Então, você tem que usar argumentos de construção da função cutoff, argumentos de princípio do máximo, né, para construir, e estimativas do volume. Então, envolve vários argumentos que talvez ficasse um pouco chato falar aqui hoje. Então, acho que por hoje está bom, né? Queria agradecer. Acho que fica à disposição agora de vocês para as perguntas ou qualquer coisa. É claro que essa teoria tem muitas outras coisas, muitos outros problemas, mas esses foram os problemas que eu escolhi para comentar com vocês, tá bom? Então,